Começa com um assunto quente que é do Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse em entrevista à TV Câmara que o Congresso Nacional decidir não legislar sobre algum assunto político não dá abertura para que outros poderes deliberem sobre o tema. Vamos ouvir essa declaração. Por questões, às vezes, de omissão ou de não querer legislar naquele momento, porque, entenda, o Congresso Nacional, às vezes, quando decide não legislar, ele está legislando. Não abre espaço para que outros poderes o façam, né? Se você tem um Congresso eleito para aquele período temporal ali de 4 anos, na Câmara e 8 anos no Senado, aqueles são os representantes da população para aquele período. Aqueles receberam autorização, a procuração popular para representá-los nas suas decisões. É assim que funciona a democracia. Ricardo Rous, meu amigo, a gente viu no final do ano passado, no segundo semestre propriamente dito, a gente viu um movimento do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, em resposta a decisões judiciais, em especial da Suprema Corte, defendendo a autoridade do poder legislativo. Agora, começando 2024, a gente vê o mesmo movimento, guardadas as proporções, claro que num tom muito mais ameno, em uma entrevista, sem fazer nenhum tipo de direcionamento da sua fala, uma manifestação parecida do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Como você avalia essa manifestação do presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, em um ano que vai ser importante para decisões relevantes no Congresso Nacional? Boa tarde, meu querido Nelson Kobayashi, meus colegas aqui da bancada, toda a audiência da Jovem Pan no Brasil e no mundo. Eu acho que as palavras do presidente Arthur Lira foram precisas e estão corretas ao meu ver. O Poder Legislativo, até quando não legisla, está legislando. É o poder constituído pela população através do voto, através da delegação de uma procuração que todo cidadão dá quando vota no seu representante para o Congresso Nacional, de criar as leis. E isso não permite o fato do Congresso não legislar em determinado tema, que outro poder o faça, seja o Poder Judiciário, seja o próprio Executivo, que tem ali algumas brechas e algumas permissões através das medidas provisórias, mas que não se pode necessariamente se contrapor à vontade popular através dos nossos representantes no Congresso Nacional. Seja boa ou seja ruim a decisão do Congresso. O povo tem que fazer a pressão popular nos congressistas. E é ali a casa do povo, Congresso Nacional, que tem que tomar as decisões de reformar a legislação brasileira ou de não se manifestar, se for o caso. Afinal de contas, são eles os nossos representantes, os representantes que nós escolhemos através do voto popular para nos representar no Congresso Nacional. João Belucci, como você avalia essa manifestação, levando em consideração alguns temas importantes do Congresso Nacional que foram debate no ano passado? Marco temporal, que é uma interpretação que se faz a respeito da Constituição de 1988. O aborto, que está legislado. Apesar do código ser anterior à Constituição, foi recepcionado, está valendo. A gente vê a questão da descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, que também está legislado já há algum tempo. Como você interpreta essa manifestação do presidente Arthur Lira? Boa tarde, Kobayashi. Boa tarde, colegas de bancada e toda a audiência. Eu interpreto como esse tensionamento natural entre os poderes. Agora, o que acontece é que o Arthur Lira também tem atuado como poder executivo. Isso não podemos negar, principalmente na questão do orçamento, ele e o Rodrigo Pacheco. Então, esse tensionamento, esses combates verbais, eles são frequentes. Agora, observe que a coalizão eleitoral que possibilitou a volta do Lula é absolutamente frágil e inexistente, né? Uma suposta frente pela democracia, né? Então, isso era inexistente. Ele teve que fazer a coalizão tradicional ali no Congresso, onde se opera o chamado presidencialismo de coalizão, onde quem paga mais leva mais. E o executivo que tem a caneta tem que pagar mais, está abrindo cada vez mais a torneira. E o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira perceberam isso, que o governo executivo, o poder executivo, ele aparentemente não tem um plano concreto de Brasil. Então, quem pedir mais, leva mais e vai desse jeito. Agora, um aspecto maior a se observar é essa unicidade de temas em âmbito mundial, de suposto ataque à democracia, de temas como aborto, legalização das drogas, tudo via Suprema Corte. Isso me parece um movimento maior e que o Brasil está incerto nisso, Kobayashi. Como você enxerga, Felipe Monteiro? Eu acho que o Lira errou completamente no discurso dele. Não é? Primeiro que há, inúmeras vezes, omissão legislativa que gera inconstitucionalidade. Né? Tanto é que nós temos na Constituição Federal 2 instrumentos claros, né, que as pessoas podem se socorrer para evitar
essa inconstitucionalidade do Poder Legislativo quando ele deixa de legislar algum assunto importante. É bom lembrar, por exemplo, que a Constituição Federal de 88 prevê a licença paternidade de 5 dias até ter uma regulamentação de uma lei específica sobre o assunto. Ou seja, os 30 anos que o Poder Legislativo está sentado sobre esse tema, por exemplo, está fazendo com que inúmeras mães estejam em casa somente com a sua criança, criando uma certa desnível na relação do pai com o filho e da mãe e do pai com a mãe. E é importante destacar, por exemplo, nesse assunto específico, que os primeiros dias da criança gera uma questão do afeto, uma relação maior entre o pai e a criança. Então, é saudável para o pai ficar mais tempo com uma criança. Então, claramente, há assuntos que, se o Poder Legislativo não legisla, ele está cometendo, sim, inconstitucionalidade. Então, o Poder Judiciário, que é o poder revisor, pode, sim, entrar na esfera dele e legislar, ou então ter uma decisão até, de certa forma, o Legislativo legislar sobre a questão. Não é? Então, eu acho que o Lira errou completamente nesse assunto e é fruto da relação estremecida entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. E a questão, por exemplo, do aborto que você colocou aqui é uma questão de jurisdição constitucional no mundo todo. Os Estados Unidos, por exemplo, que é tido como modelo de democracia e um modelo de Suprema Corte, em 73, no paradigmático caso Roe versus Wade, decidiu liberar o aborto nos Estados Unidos. Ano passado, a mesma Suprema Corte, numa configuração mais conservadora, resolveu anular essa decisão. Ou seja, a questão do aborto no mundo todo é uma questão de jurisdição constitucional. E a gente sempre entra no mesmo assunto aqui que eu acho impressionante, não é? A gente critica o Supremo Tribunal de viver um momento de ativismo judicial. E, de fato, vive. Mas faz parte do mundo todo, a Suprema Corte, instituições, ter mais momentos de ativismo e mais momentos de contenção. Nós estamos vivendo, infelizmente, um momento de mais ativismo. Mas não vai ser sempre assim e não foi sempre assim. Mas, infelizmente, o Poder Legislativo está lidando muito mal com a relação com o Poder Judiciário. E a questão e a tendência, com toda certeza, é o Poder Judiciário revisar os temas que o Poder Legislativo legislou de forma inconstitucional, como foi o marco legal e como foi também a questão das drogas. Olha, o Felipe trouxe um exemplo aqui muito interessante, que é esse o da licença paternidade, né? Que a Constituição diz que a lei iria regulamentar o assunto, iria dizer a respeito de quanto seria a licença paternidade, quantos dias seriam a licença paternidade no Brasil, e o Congresso de fato não fez. Então, de fato, aí cabe o que se chama a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a DINO, né? Assim chamada. Mas, aparentemente, não é sobre isso que o Lira está falando. Ele está falando sobre uma interferência de outros poderes no Congresso Nacional em assuntos que estão há muito decididos ou que simplesmente não são legislados, porque eles entendem que não há necessidade de uma lei. É isso, Renato? É isso, Kobayashi. Bom, primeiro, boa tarde a todos, toda a nossa audiência. O Arthur Lira, logo nessa mesma entrevista, ele também chegou a falar sobre a regulação das redes, creio que vai ser um assunto que a gente ainda vai debater aqui, que o Congresso Nacional tomou, sim, uma medida com relação a esse tema. Eles discutiram o tema, naquele momento viram que não tinham votos para votar aquele assunto de acordo, como previsto no PL 2630, e eles voltaram atrás e decidiram por não decidir esse tema. Decidir por não decidir também é soberania popular, afinal eles estão lá para isso. É claro que há assuntos, e para isso existe a ação que você disse aqui, Koba, sobre a omissão do Congresso Nacional, só que ela não pode ser utilizada para todas, para todo tipo de assunto, senão vira uma questão daquele garoto que é dono da bola de futebol e ele não sabe brincar com os outros, ele não sabe perder, sempre que perde ele vai chorar para outra instância, vai chorar para o Poder Judiciário de que aquilo não foi decidido conforme ele queria. Essa questão do aborto é sinal disso. Votem, então, como o Felipe Monteiro, já que ele defende essa questão, então vote e eleja outros parlamentares que defendam essa mesma pauta, que aí sim eles vão poder mudar a legislação. Enquanto isso, não mudar a legislação sobre o aborto não é uma omissão, é uma escolha que foi feita pelos parlamentares e pelo voto popular. Não, tem uma questão que o Renato esquece completamente, que nós estamos vivendo a democracia constitucional. E faz parte do constitucionalismo a regra contra-majoritária.
Então a regra da maioria, de certa forma, não é válida para tudo. Se você acha isso, você está errado, completamente. Por exemplo, o Congresso Nacional recentemente aprovou numa comissão a proibição de casamento homoafetivo. Olha só, a maioria do Congresso Nacional, se aprovar essa medida, a Suprema Corte pode sim declarar inconstitucional, mesmo o Congresso legislando ao contrário. Por que isso? Porque faz parte da democracia constitucional a regra contra-majoritária, a proteção da minoria. A democracia, Renato, não é só a vontade da maioria, não. Também é a proteção da minoria. Então, quando você coloca que o Supremo Tribunal Federal não pode ir contra decisões do representante do povo, que forma a maioria da população, você esquece o básico e o basilar. Não. Eu acho que quem esquece Desculpa, o básico não. Esquece faz parte. Eles não tiveram voto para decidir sobre essas questões. Uma coisa é a defesa das minorias, proteção de direitos constitucionais, outra coisa é ficar metendo o medelho em assunto que eles não foram chamados para discutir. Quais, por exemplo? Opa, tem vários aí. É só você ver as últimas pautas do STF. Veja as últimas pautas do STF, antes da ministra Rosa Weber se licenciar, as pautas que ela colocou no Supremo Tribunal Federal, de aborto, de drogas. Isso é questão de Supremo Tribunal Federal. Aborto é proteção da minoria, sim. A proteção da minoria? De que minoria é essa? Aborto é proteção da minoria. Que minoria? Porque as mulheres são maioria no Brasil. Que minoria é essa? Mas conceitualmente, direito da mulher é considerado direito da minoria, questão identitária. Não, cara. Isso é direito da minoria na sua cabeça. Não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido. A vida que está dentro do ventre da mãe não é minoria. Muito pelo contrário. Você nasceu disso. Quando termina a vida, Renato? Quando termina a vida? Não quando começa, quando termina. Quando começa a vida, tipo, Quando termina? Quando começa? Porque conceitualmente... Porque se você não sabe me dizer e você defende o aborto, você está defendendo um possível homicídio. Defende aborto, cara. Tu nem defendendo aborto aqui. É o que está aparecendo aqui. Eu tô falando para você o seguinte, cara. A questão do aborto é uma pauta de justiça constitucional no mundo todo. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um modelo de democracia que o liberalóide, como você gosta de dar como exemplo, vai para os Estados Unidos celebrar a democracia estadunidense, por exemplo, quem discutiu a questão do aborto e decidiu foi a Suprema Corte dos Estados Unidos. Né? Questão constitucional, clássica questão constitucional. E o que foi decidido agora? Não, voltou atrás. Não, mas Felipe, eu acho o seguinte, você pode ter essa sua defesa do aborto que você está fazendo aqui. Eu não estou defendendo aborto. Basta que tenha parlamentares, e eu duvido muito que o aborto nem é tema aqui. Num país que é maioria cristã, que vai defender esse tipo de coisa. Isso é um absurdo. O Ricardo Rosolvi, que eles estavam discutindo aqui, você estava fazendo aí algumas reações. Quero entender por que essas reações. Está concordando com quem aqui? Eu estou concordando com o Renato no primeiro momento aqui. Primeiro que eu acho que a questão do aborto nos Estados Unidos, que nem é tema da conversa inicial, que eu acho que o grande foco do Lira aqui é a demarcação das terras indígenas, porque foi aprovado recentemente um projeto de lei no Congresso nesse sentido e um julgamento contrário no Supremo, e isso deve ser pauta ao longo de 2024. Então acho que esse era o grande tema ali por trás da fala do Lira. A questão do aborto nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos têm uma legislação regional muito forte, diferente da gente. Estados onde tem proibição, onde tem liberação. Então é uma realidade diferente da nossa realidade. E eu acho que no tema que o Lira tocou ali, Koba, que é justamente esse, o que vai voltar uma discussão no Supremo Tribunal Federal, do marco das terras indígenas, aí sim a gente está vendo uma interferência. O Congresso Nacional deixou clara a posição da maioria do parlamento brasileiro eleito pelo povo brasileiro. Eu acho que é isso que o Lira quis dizer. Ô, Belo, você acha que aumenta a tensão agora em 2024? Eu acho que aumenta a tensão, mas no final do dia, Kobayashi, eu acho que é um jogo de cartas marcadas. Eles jogam essas informações, jogam essas declarações e no final das contas a gente vai servir para pagar conta de qualquer que seja a decisão deles.